Bom dia, turma! Vamos dar início à nossa correção no livro de português, das páginas 55 a 61 e 75, ok? Na página 55, na número 1, qual é o assunto de cada um dos poemas, né? Bom, no primeiro poema, ele trata de dois personagens que não conseguem concordar. E o segundo, ele trata de algo relacionado a aranhas. Na número 2, imagine que você é um ilustrador de poemas, ou seja, uma pessoa que lê um poema e faz um desenho que o represente. Então, vocês têm esses dois quadrados para fazer um desenho que vai representar cada um dos poemas, tá bom? Agora, nós vamos corrigir a página 57. Número 1. Quem são zigue-zague? Você percebeu isso lendo apenas a reescrita do poema, sem as imagens? Por quê? Bom, zigue-zague são dois peixinhos. Pela escrita tradicional do poema, não seria possível descobrir quem são, pois só o original, no formato do poema visual, traz a imagem dos dois peixinhos. Então, se fosse depender só da escrita, não teria como a gente reconhecer, né? Saber quem seria zigue-zague, apenas depois com o formato do poema visual, aonde vai trazer a imagem dos dois peixinhos. Na número 2, releia as palavras que compõem o poema. Com base no que está escrito, é possível dizer que a relação entre zigue-zague é organizada e harmoniosa, confusa e fora de ordem. Confusa e fora de ordem. Letra B. Além das palavras escritas, de que maneira a relação entre zigue-zague é representada visualmente? Bem, para responder, vocês precisam observar a posição dos peixes e como o desenho do corpo deles é construído. Então vamos lá. A relação confusa entre zigue-zague, ela é marcada pela posição em que se encontram. Zigue está virado para a esquerda e zague virada para a direita. Além disso, os corpos de zigue e zague são formados pela palavra zigue, peixe de cima, e zague, peixe de baixo, colocadas de forma desordenada, confusa, formando um emaranhado, difícil até de ser lido, né? Então, essa forma de construir o corpo dos peixinhos também faz referência à relação conflituosa que existia entre os dois. Número 3. Além de compor o texto do poema, para o que mais servem as palavras escritas nele? As palavras, elas são usadas para formar o contorno e o corpo dos peixes e para sinalizar que eles estão na água. Elas são usadas como desenho. Na número 4, nas linhas a seguir, reescreva o poema apenas com as palavras que o compõem. Lembre-se de colocar o título. Então, o título é Zigue-zague. Zigue-zague saíram, sem direção. É por aqui não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. Agora, nós vamos para a página 58. Na página 58, vocês tinham que ler o poema visual 2, né? Para poder responder as questões da página 59. Número 5. O título do poema é Aranhiço. Leia algumas definições propostas para essa palavra. Aranhiço, substantivo masculino. Primeira definição, aranha pequena. Segunda definição, peixe semelhante a um polvo pequeno. Terceira definição, pessoa fraca. Bom, vamos responder agora o quadradinho. Qual dos sentidos indicados anteriormente seria o mais adequado para o poema? Justifique sua resposta. Bem, gente, o sentido que seria mais adequado seria o primeiro. Por que aranha pequena? Porque o poema é escrito com o formato de uma aranha, tá? Bom, vamos lá. Número 6. Releia o poema. Letra A. Que palavras foram usadas para produzi-lo? Arranhaço, arranhiço, arranha e arre. Letra B. Observe a posição das palavras arranhaço, arranhiço e arranha no poema.
O que essas palavras representam no poema? Elas representam a teia de aranha. Letra C. A palavra arranhaço é uma composição de duas palavras, arranha mais aço. Então, vocês tinham que ler o texto para depois explicar por que a palavra aço foi usada. Então, por que a palavra aço foi usada? Ela foi usada para fazer referência à grande força das teias de aranha, porque os fios finíssimos são mais fortes que o aço, tá? Por isso, arranhaço. Agora, nós vamos corrigir a página 60. Número 1. Observe o verso que aparece na parte de baixo do poema. Rio, o ir. Letra A. Em quais situações usamos dois pontos em textos escritos? Bom, nós usamos os dois pontos em textos escritos para dizer o que algo significa e indicar uma listagem de itens. Letra B. Em qual dos casos a seguir os dois pontos foram empregados no mesmo sentido que no poema? Sol, astro gigante que produz luz própria e ilumina a Terra. Bom, nós vamos corrigir agora a página 61, letra C. É possível dizer que esse verso apresenta uma definição, um conceito para a palavra rio? Por quê? Para responder, analise suas respostas aos itens anteriores. Sim, o verso de Arnaldo Antunes ele é uma definição, um conceito de rio, ou seja, rio é o ir. E o uso de dois pontos ele sinaliza essa estrutura conceitual. E depois desse sinal de pontuação, que é a definição da palavra rio se apresenta, o sinal de dois pontos, ele introduz uma explicação. Letra D. Esse verso é um palíndromo. Explique por quê. Bom, gente, palíndromo é uma palavra, uma frase ou qualquer sequência textual que pode ser lida tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. O verso é um palíndromo porque se lê rio, o ir, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Número 2. Observe agora as letras que ocupam a parte maior do poema visual. Letra A. A forma como o verso foi escrito sinaliza a ideia de algo que se move, que gira, que tem ritmo. Letra B. A leitura da imagem pode ser feita em duas direções. Que direções são essas e o que se lê nessas direções? A imagem ela pode ser lida de dentro para fora, formando o ir, e de fora para dentro, formando o rio. Letra C. As possibilidades de leitura da imagem reforçam para o leitor que o rio se movimenta, ok? Então, agora nós vamos para a próxima página, 75. Agora nós vamos corrigir a página 75 do nosso livro. Número 1. Releia a primeira estrofe do texto. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixe esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. No trecho, alguém faz um apelo a outro alguém. Quem são essas pessoas? Bom, entende-se que seja a mãe ou o pai de uma criança que a chama. Letra B. Por que o barulho do rio teria o poder de embalar? Bem, gente, a gente tem que lembrar que o verbo embalar nessa canção significa ninar uma criança no colo ou no berço, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o barulho do rio ele pode ser suave, contínuo e ter o poder de acalmar, ninar a criança. A ideia é que o rio, em seu movimento contínuo, ele produz um som que acalma, que tranquiliza e embala. Bom, meus amores, fiquem com Deus, beijo.